Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo. Sou Danilo Batista, seu host, vindo aqui nessa sexta-feira com o episódio 7 da nossa série, da série da HBO, o Pancadão. A gente traz os melhores momentos aí relacionados aos Steelers do Hard Knocks in Season with the AFC North, esse documentário da HBO que trata da temporada aqui dos times da AFC Norte. Nesse episódio 7, eles cobriram o jogo de wild card entre Steelers e Ravens, foi nesse último fim de semana. Também as despedidas de Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, nenhum dos dois se classificou para os playoffs. Eles tiveram as primeiras reuniões de encerramento de temporada aí nessa última semana, na segunda-feira e terça principalmente, tá? Mas a gente traz aqui só os Steelers, trazendo logo os recados do programa aí para a turma que está no podcast. Vamos começar falando de Hard Knocks, aqui de Steelers, episódio 7 da nossa série Pancadão. Eles começam com esse foco aí de que é o mês, né? É a hora da decisão e, como sempre, tentando trazer os Steelers nesse começo, porque Mike Tomlin é quem vai dar as frases de impacto, é quem vai chamar a atenção para o programa, e ele começa aqui. O mindset do time tem que ser agora esse jogo. Não dá para ficar sonhando com o que vai ser o próximo mês, né? Jogo em fevereiro para a NFL é basicamente o Super Bowl, e nem dá para ficar sonhando, perdendo tempo, pensando o que seria o mês passado se eles tivessem feito coisas diferentes, porque agora você só tem um jogo. É um campeonato de 4 vezes você joga uma partida, né? Você joga um jogo no Wild Card pela sobrevivência, você joga um jogo no Divisional Round, um jogo na NFC Championship Game e um jogo no Super Bowl valendo. Ganhou, continua, perdeu, está eliminado. E é isso que Mike Tomlin vai ficar tentando passar, ficou tentando passar nessa última semana aí para os jogadores. E esse é o grande slide que ele mostra aí na apresentação dele. Então, foco, não tem tempo para mais nada que não seja focar nesse jogo. Então, se apresentem, façam o que vocês têm que fazer e caladinhos, não tem reclamação, não tem desculpas. Ou joga agora, ou a gente está indo todo fora. A gente está fora do campeonato. Todo o nosso trabalho é para dias como esse. E aí ele reforça mais que é para este dia que o Steelers vai enfrentar o Baltimore Ravens, uma grande equipe, num jogo eliminatório. Tomlin usou a expressão Single Game Elimination Tournament, um torneio de eliminatória de jogo único, porque é essa a base dos playoffs da NFL. É isso que torna os playoffs da NFL tão especiais, mais até do que as outras grandes ligas, né? O basquete, o hockey, o beisebol jogam em melhores de 7. A NFL joga em um jogo. Ganhou, tá dentro, perdeu, tá fora. Essa é uma das belezas dos playoffs da NFL. E aí, mais grandes takes de Pittsburgh, é um foco muito legal. E vocês notam como tá nevando, né? Tá muito frio em Pittsburgh, muito frio. Tem neve acumulada aqui nas pontes, tem neve aqui embaixo, tá caindo neve, tá nevando necessariamente. Enquanto o narrador vai falando aí sobre o foco dos times e tal, um take dos 6 Lombardi Trophies, os 6 títulos de Super Bowl aqui dos Steelers. E aí vem Mike Tomlin, né? Estou empolgado para se preparar para esse campeonato, para esse campeonato de um jogo, mas de novo ele fica repetindo essa expressão, né? Com esse nível de familiaridade, porque estou enfrentando um time de divisão, sempre um desafio de alto nível, não é damas. Você tem estratégia simples, é xadrez, que as coisas são sempre complexas, você tem que estar prevendo passos à frente e tal. E sempre que esses times se encontram, tem aprendizado para jogadores, para técnicos. É ótimo de estar nesse cenário. Aí você faz uma pausa aqui, lembrando que é ótimo estar nesse cenário, significa que é ótimo estar nos playoffs. É melhor do que não estar, essa é a visão de Mike Tomlin, né? Por isso que ele vai sempre dizer, pô, estamos felizes de estar aqui, não queríamos outra coisa. Tem também aquele fator de que campeões não escolhem seus adversários, você enfrenta o que vier e vambora. Para Tomlin é legal ir enfrentar um adversário de alto nível de uma vez do que ficar
tentando crescer de novo, o que ele tinha para arrancar de moral e crescimento desse time, já foram as últimas semanas. Não conseguiu. Vai direto pro jogo com o Ravens, que é um jogo bem forte, é por isso que eles estão super gratos de estar aqui nesse momento. O John Harbaugh fala a mesma coisa também. Preparação tática pro jogo, né? Carl Dunbar, técnico de DL dos Steelers, fica lembrando, vão atrás do corredor. The Big Runner, que é o Derrick Henry, claro. O primeiro jogo, ele foi limitado a 62 jardas, que o Steelers ganhou, verdade. O segundo jogo, ele correu para 158 e o Steelers perdeu. Então a chave disso, parar o Derrick Henry, o Tomlin vai lembrar isso alguns momentos lá na frente, e o Dama reforça, façam ele ter um dia ruim, façam ele ter um jogo ruim, ele não pode ter um bom jogo nisso daqui. Você sabe o que aconteceu no mundo real, né? Reforça, a HBO reforçou muito o quanto as duas cidades, né, porque eles só estão focando em Pittsburgh e Baltimore, estavam super nevadas. Esse era o cenário dos Steelers para uma preparação. Dunbar reúne de novo a sua equipe de linha defensiva. E lembrar como é que vocês estão para esse jogo, de ansiedade para a partida. Normalmente a gente não fala muito sobre isso. Eu adoro esses momentos de vence, continua, perde, tá fora. Eu adoro quando a gente joga com eles. Quando a gente enfrenta o Ravens, eu sinto que é um bom trabalho que a gente faz indo atrás do quarterback, indo atrás do próprio Henry. E a gente faz bem esse trabalho porque a gente faz em equipe, a gente faz juntos. E esse é mesmo o setor de IDL, né? Esse cara é assistente provavelmente pelo tamanho, ou talvez seja o Montravius Adams, eu diria que não. Mas ó, você tem o Isaiah Loudermilk, você tem um cara branco que agora eu não reconheço, esse cara deve estar no Practice Squad. Enfim, você tem o Dean Lowry, você tem o Nick Herbig, o Braden Feoco aqui atrás, o Logan Lee, que já estava voltando aos treinos, né? A TJ Watt aqui atrás, o Alex Highsmith está em algum lugar para Alex Highsmith, provavelmente aqui atrás, enfim. Você tem os jogadores da linha defensiva participando aqui dessas reuniões e o próprio Cam Hayward, né? Nesse momento dele aqui. Com a cadeira bem desgastada, tá? Pelo amor de Deus, família Rooney, vamos dar um jeitinho nisso daqui. O Léo até zoou essa foto, dizendo que, pô, tudo que o Steelers conseguiu botar lá dentro foi uma franquia daquela de milkshake do rapaz do nome americano. Pensem bem. Óbvio que isso é um smoothie, tá? Mais takes de Pittsburgh, um calendáriozinho vai Steelers 2024 com estrelinha. As cidades têm trabalhado para tirar esse tipo de manifestação, né, com cadeados pendurados em ponte, porque é um risco para a estrutura da ponte. A de Paris, por exemplo, eles trocaram por adesivinhos de coração, de cadeadinho com coração e tal, transferindo tudo para a Basílica do Sagrado Coração. Tem, de novo, muita neve em Pittsburgh. E aí a sacada da HBO, né? Coloca a campanha final. Isso é logo depois que eles mostram a saída do Bengals e o Browns apagando as luzes da preparação. Foi realmente o final da temporada para eles. Mas o John Harbaugh e o Mike Tomlin ainda estão se preparando. Assim ficou a NFC Norte. Ravens 12-5, Steelers 10-7, Bengals 9-8, Browns 3-14. Só que isso não importa de absolutamente nada, porque agora só dois técnicos continuam. John Harbaugh, técnico do Baltimore Ravens, Mike Tomlin, técnico do Pittsburgh Steelers, e na semana seguinte só um vai continuar efetivamente porque os dois se enfrentam nesse wildcard round. Corta na HBO para coletiva e cortando para o momento mais incisivo da coletiva, né, Mike? A repórter pergunta, tem alguns anos desde que vocês ganharam um jogo de playoff. É o que a torcida inteira tá perguntando, tá? O que é que te dá confiança de que esse ano vai ser diferente? E aí Tomlin faz o trabalho dele, responde, eu trabalho com esse grupo diariamente, eu tô empolgado com esse time, eles se conhecem, eu conheço como eles trabalham. Toda essa história que você falou, todos esses anos sem vitórias e até as vitórias no passado, são uma bagagem minha. Não é justo colocar sobre esse grupo, sobre esse coletivo de pessoas, né? Eu assumo esse peso. Ai, você tá tranquilo em ter esse peso? Eu tenho ombros bem largos para isso. Falando num sentido figurado. Então Tomlin assume para ele a responsabilidade do time não ter ganhado múltiplos jogos em playoffs. Ou não ter ganhado nenhum nos últimos 8 anos. 8 anos.
Dele é a responsabilidade, não deste grupo. Até porque o Steelers vai trocando o elenco de tempos em tempos e vários desses jogadores estão na primeira experiência. Porém, você vai vendo que TJ Watt está nessa sequência inteira. Cam Hayward está nessa sequência inteira. TJ Watt nunca ganhou um jogo de playoff pelos Steelers. Então, é isso, aquele lembrete que vai pesando, pesando, pesando e pesando e pesando. Aí a gente volta para a preparação, né? Tomlin tá reunindo com o staff de defesa deles. Cara, e você nota pelo take que o staff de defesa dele é todo de preto, tá? Não é de roupas, é de tom de pele mesmo, são todos pretos. Eu li no artigo que essa geração é mais estimulada com imagens. Acho que seria interessante a gente trazer momentos deles próprios executando jogadas decisivas, deles próprios executando as coisas que a gente quer que eles façam na próxima partida. Então é exatamente isso que ele faz. Ele traz o Nick Herbig forçando o fumble em cima do Derrick Henry. Ele traz o Patrick Quinn forçando o fumble em cima do Isaiah Likely. Essas duas jogadas são desse ano. Ele traz a interceptação do Joey Porter também nesse ano, finalzinho do jogo. Lembrando, é hora de fazer eles te odiarem, Joey. Você é um dos caras que está mais precisando ter esse momento. Nós não nos desviamos, fugimos de nada, a gente vai na direção da luta. É um tomlinismo muito clássico. Mostra touchdown do George Pickens no primeiro jogo entre os dois times. E ele lembra que esse é um jogo de playoff. A gente precisa que vocês nos mostrem jogadas classe A, jogadas de alto nível, de A-player, certo? Aquela jogada nota 10, a hora que vocês têm que executar é agora. Não adianta você se poupar para próximos jogos, porque se a gente não ganhar agora, não tem próximos jogos nessa temporada. Então, por favor, mostrem tudo que vocês têm. Ele continua com o imaginário TJ Watt, um sec em cima do Lamar Jackson. Né? Lembrando, quando o TJ vê o Ravens do outro lado, as coisas ficam diferentes. Ele vira uma chavinha que ele joga mais e fica especial. E nesses relacionamentos íntimos da divisão, que o Mike Tomlin passou a temporada inteira lembrando, um jogo em playoff é um ponto de exclamação. E é verdade. Grandes jogadas são feitas não só em jogos divisionais, mas jogos na divisão. Vamos lembrar, além dessas jogadas todas, quando o Steelers enfrentou o Ravens na semana 16, eles estavam lembrando, né? Antonio Brown, Immaculate Extension, o sack do Troy Polamalu para cima do... A interceptação do Troy Polamalu para cima do Joe Flacco, o sack do James Harrison. Uma série de jogadas diferentes, que o time vai conseguindo, e isso vai ficando marcado no imaginário do torcedor, na história da franquia. Então essa é a hora de trazer o A-player stuff, que é aqui onde você faz história, nos playoffs e principalmente que você se destaca. E aí os Steelers, naquelas condições que a gente mostrou lá, que eu mostrei lá atrás, tudo com neve, Baltimore também está bem gelada, então os Steelers tomou uma decisão diferente. Eles levaram o treino para o Heinz Field, que seria um campo mais aberto, com mais vento e um pouco mais próximo do que eles iam encontrar no BMT Bank Stadium, a casa do Ravens, né? E o ponto-chave que ele ficou gritando o tempo inteiro no episódio é comunicação, porque é uma parada que os Steelers vinha reclamando de si mesmos durante a temporada, ou pelo menos nessa derrocada aí final da temporada, né? Os jogadores não estão se comunicando o suficiente, então muita comunicação, e assim o treino rolou lá pelo Acrisure Stadium. Aí o episódio dá uma amenizadazinha, eles vão falar de coisas paralelas, vão falar da Kia Tomlin. Me surpreende que tenham esperado até o episódio 7 para trazer ela. O Steelers controlou tanto assim as narrativas do Hard Knocks, eles jogaram essa carta aqui meio tarde até no baralho. Mas é isso, Kia Tomlin é a esposa de Mike Tomlin, né, como está destacado aqui, Mike's wife, e ela é estilista. Ela trabalha com moda, tem
tem um trabalho forte lá em Pittsburgh, e aí as pessoas iam lá na loja dela, no ateliê, loja e ateliê, sempre perguntando, pô, mas cadê as coisinhas dos Steelers, as brusinhas dos Steelers, os produtinhos dos Steelers? E aí ela fechou uma parceria com a NFL para lançar a coleção Coach T, né? Tem uma área e não só isso, uma área dedicada a Steelers, né? Da loja dela que é só por isso. Tomlin, claro, tem orgulho, muito orgulho do trabalho da esposa. Ela passou anos colocando como prioridade cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas quando as crianças já estão bem cuidadas, ela voltou a florescer o próprio trabalho. E aí tem grandes conquistas. É que lembra que de vez em quando o Mike vai visitar lá na loja, foi assim que ele descobriu a coleção Coach T pela primeira vez. E essa é um retrato aqui da coleção Coach T, né? Vocês vão notar camisetas com frases clássicas. As ideias, como ela diz, vêm de jogadores, pessoas que assistem às conferências e grandes momentos. Então você tem aqui Two Dogs, One Bone. Ele reforça sempre no training camp. Tem 2 jogadores disputando uma vaga no elenco ou no time titular. Two Dogs, One Bone. Uma camiseta de volunteer, que eu não consegui pegar, mas talvez tenha aqui Not Hostage. Tomlin também lembra sempre, queremos voluntários, não reféns, pessoas que queiram estar aqui no Steelers. Se você não quer estar aqui no Steelers, é só me avisar que a gente dá um jeito de você seguir em frente. É o routine plays routinely, também frase clássica de Tomlin. Você precisa executar as coisas da sua rotina de uma forma rotineira, mesmo que elas sejam grandes jogadas, você tem que trabalhar para que elas virem rotina na sua vida. We do not care. A gente não se importa com algumas pequenas coisas que as pessoas fazem em grande carnaval. O segredo é, não tem segredo, vá trabalhar. Muito amor e mais futebol. The standard is the standard. Que é a frase que era fantástica, mas virou uma grande polêmica, quase uma piada ali nos círculos de Steelers. E não se importe com as nameless grey faces. Aqueles rostos cinza, sem nome, pessoas que não fazem diferença na sua vida. É aquele negócio de quem vai fazer a diferença é você e o que você faz e como você se prepara. Os outros não importam. É só ruído. Esquece o que eles estão fazendo, faz o teu trabalho que o resultado ele vai vir. Que combina muito com não existe segredo, vá trabalhar, né? E aí essa, We Do Not Care, é uma das favoritas dos visitantes, é lógico. A própria Kia está usando uma camiseta com outro tomlinismo, We Do Not Seek Comfort. A gente não quer ficar confortável na nossa posição, a gente quer muito trabalho, a gente quer ter essa polêmica, mas com coisas relacionadas ao trabalho. O Standard is the Standard foi destacado de novo. O Cut Your Eyelids Off, não pisque. Corte as suas pálpebras fora para você não perder nenhum momento. Você está sempre atento no que você está fazendo. Então, don't blink. Russell Wilson repetiu isso horrores durante a temporada também. Aprendeu direitinho. E ela brinca que encontra até com o Mike se ela ficar acordada até bem tarde, mas ela precisa do sono, nem sempre eles precisam. Gente, normal. Coisas que casais maduros fazem nas suas vidas. O melhor de toda essa cena aqui não é o que ela tá falando, não é que ela tá com uma camiseta da coleção Coach T, não é as camisetas com as frases, é este belíssimo Mike Tomlin cortadinho aqui atrás, cara. Tem direito a uma canetinha? Tem uma canetinha, ó. Vocês estão vendo o Mike Tomlinzinho aqui atrás? Sorridente, inclusive. Pô, maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Conseguindo. E tem mais cutoffs do Mike Tomlin aqui espalhados por essa seção da loja, né? Fantástico. Fantástico. Curiosidade, na hora da pré-eleção, de uma das pré-eleções de Baltimore, o John Harbaugh traz Chuck Noll, histórico técnico dos Steelers, e ele até pergunta, todo mundo aqui sabe quem foi Chuck Noll? Que time ele treinou? Todo mundo, Steelers, isso. São Steelers dos anos 70, Steelers de Mean Joe Green, os Steelers do Mel Blount, os Steelers do Lynn Swann, John Stallworth, Terry Bradshaw e tal. Inclusive, se você quiser conhecer a história de Chuck Noll,
temos um episódio aqui do Black Yellow Brasil que a gente conta a biografia, aliás, dos 3 técnicos dos Steelers na era moderna, tá? O Chuck Noll, o Bill Cowher e o próprio Mike Tomlin. Claro que a história do Mike Tomlin ainda está incompleta, porque está em andamento. O John Harbaugh lembra que ele próprio era um torcedor do Browns, quando ele era pequeno, o pai dele era torcedor do Browns, e hoje aquele Cleveland Browns que ele torcia é o Baltimore Ravens, né? A gente já contou essa história aqui, eu contei essa história aqui diversas vezes. O Art Modell era o dono do Browns, ele arrancou a franquia de Cleveland, mudou para Baltimore, e a NFL autorizou esta mudança, contanto que eles não levassem, o nome Browns, que continuou com os direitos da cidade de Cleveland, e 2, os títulos de Browns. Não tem títulos no Super Bowl, mas tem conquistas ali na era pré-Super Bowl, tá? O Browns era uma das franquias da NFL antes da fusão com a AFL. Eles tinham conquistas por lá. E eram bem, bem fortes até. Então ele traz isso aqui e traz frases do Chuck Noll. Coisas que ele dizia. Campeões são campeões não porque eles fazem coisas extraordinárias, mas porque eles fazem coisas ordinárias melhor do que todos os outros. Pressão é uma coisa que você sente quando você não sabe o que você está fazendo. O que está acontecendo ao seu redor. Boas coisas vêm para aqueles que se dedicam, para aqueles que trabalham duro. Isso é uma frase quase Naruto também, né? Alguns técnicos rezam por sabedoria. Eu rezo por tackles de 260 libras, que eles vão me dar sabedoria o suficiente. E aí, o Harbaugh até brinca que hoje em dia tem que ser umas 360 libras para realmente fazer uma diferença. Mas você nota que não é tão diferente assim de como o Mike Tomlin trabalha. Esse Champions are Champions é um mix de Standard is the Standard com Routine plays routinely. Faça coisas rotineiras como parte da sua rotina, entendeu? Good things come to those who hustle. Dá até pra voltar aqui para as frasezinhas. É aqui, ó. Não tem segredo. Vá trabalhar. Boas coisas acontecem para aqueles que trabalham duro, entendeu? Então tem conexões aqui. Só que pro Chuck Noll fica muito mais bonito porque ele levou 4 Super Bowls com os Steelers. Pro Mike Tomlin fica uma piadinha porque ele tá nessa sequência aí de 8 anos sem vencer, sabe? Então o contexto pesa muito, mas as similaridades são enormes. Às vezes é só uma questão de você ressoar com os jogadores captarem esse espírito e aí você consegue trabalhar legal. Por isso também que tem vários jogadores que não estão funcionando num ambiente e brilham em outro, estão brilhando em um ambiente e despencam no próximo. Então toda essa relação aí é bem próxima, tudo bem parecido. E aí a gente volta para a preparação tática, né? Tomlin, claro, destaca o que é o ataque de Baltimore. São esses 2 caras. É o 8 e o 22, é o Lamar Jackson e o Derrick Henry. São eles que comandam o show. O ataque do Ravens passa pelo seu quarterback e pelo seu running back. Olha, seria até meio óbvio dizer isso, né? Que o quarterback e o running back decidem, mas é bem verdade. Os 2 são excepcionais. O que eles estão fazendo, eles lideraram a liga em um monte de aspectos, não tem medo de correr. Às vezes eles pegam uma segunda e longa, botam a bola embaixo do braço do Lamar e transformam no terceira e curta e conseguem first down, conseguem uma jardagem grande, tá? Então o time vai ter que correr mais riscos, esquematicamente falando, para parar a corrida deles. Precisa disso daí. Quando ele diz what does it look like, como se parecem as corridas deles, é porque na sequência ele vai mostrar mesmo taticamente, e essa parte está no acordo aí que a NFL tem com a HBO de não mostrar muito a fundo as preparações táticas. A parte mais pré-eleção, mais palestra, não tem problema. O Todd Monken vem do outro lado, lembrando que cada jarda importa. Se conseguir uma segunda para 6 é melhor do que uma segunda para 7. Eles têm uma boa defesa, cada jarda importa. Se a gente está falando de corridas, eles focam o Derrick Henry treinando e focam a preparação do Steelers, é o Patrick Queen. Muito cuidado no big gap, cuidado no tackle. Se você errar o ângulo, errar a posição, se você der um tackle e não continuar trabalhando com as suas pernas, ele vai te arrastar para mais 3, 4, 5 jardas. O Derrick Henry é forte
nesse sentido. Você precisa ter muito cuidado com ele. Enquanto o Steelers se prepara para o Derrick Henry, a defesa o ataque do Ravens se prepara para o TJ Watt. O foco deles não é nem tanto em deixar rushers livre, é deixar o TJ Watt livre. Pois lideram a liga em fumbles forçados. É verdade, o Steelers liderou a liga em fumbles forçados, principalmente com esse cara atuando. Tá? É por isso também que a gente, torcida, espera muito do TJ. Todo mundo sabe o poder dele. Corta pro Grady Brown, técnico de secundária dos Steelers. Não hesitem. Lamar, o Ravens está vendo o mesmo tape, eles sabem o que vocês podem fazer, eles vão para cima. E a HBO foi muito feliz em colocar os dois assistindo o mesmo tape. Esse é o tape que o Caldamba, que o Grady Brown tá mostrando. É um jogo contra o Bengals, né, semana 18, e o Cam Hayward, que tá aqui, ele faz um bull rush, ele bota esse guard no chão. Tá? E assim ele consegue chegar no quarterback, no Joe Burrow. Tá falhando, gente. A temporada acabou, a gente vai entrando em modo dos Steelers, a gente vai entrando em modo de férias. Então, muito cuidado. O mesmo tape que eles estão assistindo lá, que a gente tá assistindo aqui dos Steelers, o Ravens tava assistindo lá, sabe? E ele lembra, o 97 ele se empolga, mete um bull rush alguns pontos, bota a guard no chão e ele decide jogos. Então, por favor, precisamos cuidar do 97. Mais paralelos, Roquan Smith, linebacker, é o quarterback da defesa do Ravens. Ele comanda, ele se comunica, ele lê muito bem jogadas. Então, se preparem para enfrentar ele. Ou você bloqueia o Roquan Smith, ou ele vai vir fazer tackles. E se o Roquan Smith está fazendo tackles, tem sack acontecendo, tem running back que não está conseguindo passar pelo gap. Então, por favor, cuidem do Roquan Smith. Tá? É a terceira vez que a gente enfrenta eles esse ano. Isso faz diferença. E o take é do Tomlin falando com o Najee Harris prestando atenção. Porque ele vai ser o principal adversário do Roquan Smith, né? Se o Patrick Queen tem que ficar de olho no Derrick Henry, é claro que o Roquan Smith tem o papel de ficar de olho no Najee. São os paralelos que não tem como evitar. É assim que um jogo de futebol americano funciona. O analista de defesa deles, Noah Riley, que apareceu bastante também, tá? Nessa temporada. Tá aqui com um grupo de wide receivers dos Steelers. Você tem George Pickens, você tem Van Jefferson, você tem Calvin Austin, Mike Williams e Ben Skowronek. Os Steelers tinha cortado o Scotty Miller, inclusive. Cortaram, trouxeram de volta pro Practice Squad. Então, esse é o foco, é o 14. A principal jogada dos Steelers é a moon ball, aquele passe longo, alto, que faz uma curva enorme e cai no colo do George Pickens. Se você começa a tirar o George Pickens do jogo desde cedo, você começa a entrar na cabeça dele, por exemplo, o time inteiro se prejudica. Os Steelers começam a perder o ímpeto, começa a perder os avanços ofensivos. Então, cuidar do George Pickens é uma obrigação desse time. E aí vem o ponto-chave da preparação do Mike Tomlin, que são esses relacionamentos íntimos que se criam em jogos de divisão. No nosso caso é a AFC Norte. Tá? Você sabe o que vai enfrentar antes mesmo de qualquer jogo começar, de ver qualquer tape. São dois trens vindo no mesmo trilho, um em direção ao outro. Você sabe que esses confrontos vão acontecer. E aí ele cita 4, 5 no caso. Sempre lembrando, 2 trens, um trilho. O que é que você tem aqui? É o Broderick Jones, tackle, com o Kyle Van Noy, outside linebacker, edge rusher. É o Mason McCormick contra o Nandi Madubuike. É guard contra defensive tackle, contra inside defensive lineman. Eles vão se colidir um monte durante o jogo. É o Mark Andrews, tight end, contra o Deshaun Elliott, safety. Claro que isso é um confronto direto. Né, teria o Minka aqui também. O Minka foi lembrado quando eles se enfrentaram na semana 16 pela HBO. Não foi o caso aqui desse jogo. É o Derrick Henry contra o Patrick Queen. Eles estão ligados. Vão se encontrar diversas vezes durante a partida. É o Roquan Smith
E o nosso center é Zach Frazier. Quando tá escrito lá atrás, bloqueia ele, não deixa ele fazer tackles, é isso daqui, tá? Então, são duelos que vão acontecer no jogo inteiro. Outra frase que o Mike Tomlin lembrou antes, são a Golden Jacket Agenda. São as carreiras de Hall of Famers que não podem coexistir. Se o TJ Watt quiser ter um jogo em nível de Hall of Famer, o Lamar não pode ter um jogo em nível de Hall of Famer. Isso não coexiste. Tá? Se o Patrick Queen quiser ter um jogo de Hall of Famer, o Derrick Henry não pode ter um jogo de Hall of Famer. É nesse nível que Tomlin vai falando, e quando você vai acompanhando o semana a semana, você vai entendendo essas minúcias aqui. E aí a gente chega para o jogo de wild card entre os Steelers 10-7 contra o Ravens 12-5, ao som de For Whom the Bell Tolls do Metallica, que é obviamente uma música que não dá para tocar no episódio. O YouTube faria assim, derrubaria. Steelers e Ravens se enfrentaram no BM&T Bank Stadium em Baltimore. O Ravens campeão da AFC Norte e os Steelers como segundo lugar e wildcard seed 6. O sempre encontro entre Mike Tomlin e John Harbaugh, até com esse filtrozinho, tudo que era do Steelers tem um filtrinho amarelo, tudo que é o Ravens tinha um filtro roxo e eles se encontram aqui no meio. Esse momento bonito, esse fair play aqui entre adversários de divisão. Mas o que a gente viu no jogo foi uma dominância completa do Ravens, tá? E o episódio foi mostrando isso. É uma sequência enorme de jogadas do Ravens, todas elas sendo bem sucedidas e os Steelers esbaforido e cansado, até que eles mostram aquela campanha de 13 corridas e 13 jogadas, 13 corridas, 98 jardas. E o narrador lembrando, o Ravens continua correndo, quase que desafiando os Steelers a alcançá-lo. E o Cam Hayward está esgotado na campanha, dizendo, a gente precisa tirar essa bola. Punch the ball loose, dar aquele soco que força o fumble. A gente precisa tirar eles de campo. Logo na sequência, touchdown Derrick Henry. Atropelando, inclusive, o Minka e o Deshaun Elliott na jogada. Os Steelers voltam no segundo tempo com o Ravens, eles marcam um touchdown com o Derrick Henry, marcam um touchdown com o Rashad Bateman e conseguem mais um touchdown passando a bola. Se a memória não falha, é passando a bola. Isso. Passando a bola. Então eles estão 21-0 e assim vai para o intervalo. Eles estão na dominância completa. O Steelers volta tentando ainda ter algum ânimo, né? Conseguem avançar 98 jardas para o touchdown do Van Jefferson. O Russell Wilson, nossa, não acabou ainda. A gente ainda consegue. Vamos para essa virada. Uma virada que nunca foi vista. É claro, é um eufemismo, tá? O Mike Tomlin reúne a defesa aqui, a gente não pode esperar que nosso ataque avance 98 jardas toda a campanha para marcar um touchdown. A gente tem que responder agora. Campo curto, uma jogada de cada vez, mas vamos dar um campo curto para eles. E eles não deram touchdown Derrick Henry de novo. Acabou o jogo, tá? Aí o Lamar Jackson, 28-14, né? O Lamar Jackson vai pedir a camisa do Cam Hayward. O TJ Watt cumprimentando ali o Derrick Queen, o Patrick Queen. Que é Derrick Queen? Boa pergunta. Cumprimentando o Patrick Queen. Já é isso aí, a gente lutou bastante. O Pat Frymouth e o Najee Harris nesse momento aqui de, vivemos grandes coisas, não deu, a gente queria que fosse diferente. E a cara do Najee Harris tá muito de é só isso, acabou, não tem mais jeito, boa sorte, sabe? Ele tá sentido aqui nesse momento. Tá absorvendo aqui o que foi a carreira dele com os Steelers, que tá parecendo mesmo que tá no final. E os jogadores tristes e cabisbaixos no vestiário, porque acabou enquanto o Ravens já faz seus discursos de vitória e se prepara aí para a próxima rodada que eles vão jogar em Buffalo, enquanto os Steelers encerra a sua temporada. Eu imaginaria que a participação Steelers acaba aqui, tá? Só que
Se eles têm o contrato para AFC North da temporada, é de se esperar que na semana que vem eles vão acompanhar o Baltimore Ravens se preparando e indo jogar contra o Bills. E esses momentos aqui de Steelers, essa semana em que a gente está falando agora, entre os dias 19 e 25, vai, 25, 26. Não, desculpa, essa semana, depois do dia 11, que foi o jogo, até o dia 18, que começa a próxima rodada, eles devem mostrar aqui as despedidas e os jogadores indo lá recolher seus objetos, igualzinho eles fizeram com o Browns e com o Bengals. Então deve ter mais Steelers ainda em um próximo episódio do Hard Knocks. Tendo Steelers, a gente volta aqui para trazer os melhores momentos. É bem possível que seja um negócio bem mais curto, mas aí não é um problema meu, a gente vem aqui para fazer esse programa, tá? Isso fecha o episódio 7 do Hard Knocks, isso fecha o episódio 7 do Pancadão. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Continuem assistindo e recomendando. Black Hello Brasil, inclusive. Se você tá vendo isso no YouTube e ainda não fez, deixa um like aqui nesse episódio. A sua curtida é muito importante pra gente. O algoritmo é sempre muito cruel com o pequeno produtor. Se inscreve nesse canal também. A gente gostaria muito de chegar aos 500 inscritos, que é uma das primeiras marcas aqui do YouTube, tá? A gente se vê na próxima, então um grande abraço para todos vocês e até lá.